Noilma, Luana. Parece que não vai ter mais ninguém, não, né? Boa tarde, Fábio. Boa tarde, professor. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Juliana. Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou passar aqui um exercício para vocês. Deixa eu aparecer aqui. Como eu sempre digo, toda semana, né? Essa segunda parte da aula, que é o nosso encontro no Meet, eu estou levando em consideração que vocês assistiram o vídeo, tá? Então, estão por dentro do assunto. Então, vamos corrigir agora o exercício baseado nos assuntos que vocês assistiram, tá bom? Então, eu vou colocar aqui na tela algumas questões para a gente resolver e comentar, e ao final, eu vou conversar com vocês um pouquinho, porque na sexta-feira já é a nossa prova, a segunda prova valendo 3 pontos, tá bom? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Quando aparecer aí, me avisem, tá? Apareceu, professor. Apareceu. Pronto, beleza. Então, é o seguinte, na semana passada nós estudamos a República Oligárquica, vocês viram como era que o mesmo grupo permanecia no poder, não é? Tanto a nível de Estado quanto a nível federal. Os mesmos grupos permaneciam no poder por causa dos coronéis. Os coronéis mandavam nas regiões pelo Brasil e cada um tinha uma grande quantidade de votos. Votos que eles conseguiam através da violência, da pressão, da coação, né, ameaçando as pessoas, ou então através da troca de favores. Apesar que não é tão diferente de hoje em dia, né? Só que a coisa era mais explícita. As pessoas, todo mundo sabia que as pessoas votavam, porque o voto não era secreto, tá? Então, dessa forma, o coronel conseguia o voto para eleger o mesmo grupo para governar os estados e eleger o mesmo grupo para governar o Brasil, tá bom? Só que essa política que existia nessa época era ruim porque eles elegiam uma elite e a elite só atuava em favor deles mesmos, né? E esquecia o povo. Então, esse povo abandonado pelo Brasil começou a se revoltar. E essas revoltas que são tema dos 2 vídeos, né? Das revoltas no campo e as revoltas nas cidades. Né? Isso é o resultado da ausência do governo, né? Da falta de políticas públicas, de criação, de geração de empregos, enfim. O abandono que o governo deixava à população. Bom? Então, na aula de hoje, vamos corrigir exercícios falando sobre essas revoltas, sobre a reação do povo a essa política oligárquica, né? E vamos ver aqui cada questão. Vamos lá. Essa aqui é da Mackenzie em São Paulo. Em julho de 1924, a elite paulista buscava fugir da capital, bombardeada a esmo pelas forças legalistas. Os misteriosos tenentes, dos quais toda a gente falava, tinham ocupado a cidade. Isso foi uma fala de Boris Fausto, um historiador, tá bom? O trecho acima se reporta, ou seja, fala de um dos movimentos tenentistas dos anos 20, cujo objetivo era, ou seja, aqui está perguntando, qual era o objetivo dos movimentos tenentistas? Essa é a pergunta da questão. Qual era o objetivo dos movimentos tenentistas? Letra A, defender o setor cafeeiro em detrimento dos demais produtos nacionais. Letra B, apoiar o governo de Arthur Bernardes, representando seus ideais, das suas ideias. C, introduzir um governo de esquerda, apoiando as reivindicações anarco-sindicalistas ou anarquistas. Letra D, estabelecer o voto secreto e derrubar a oligarquia paulista, né? Expressão, ou seja, modelo dos piores vícios do regime republicano. Letra E, restabelecer o governo monárquico, considerado politicamente mais estável. Então, qual das opções aí era um objetivo dos movimentos tenentistas? Acho que é a letra D, professor. Letra D, professor, também Letra acho. C, professor. Fábio falou C, as meninas ali falaram D. Vamos olhar aqui. Acho que é a letra D também, professor.
Pronto. Vamos lá. Então, como o pessoal só falou em duas opções, eu vou me concentrar só nelas duas, tá? Bom, o movimento tenentista não defendia o setor cafeeiro, não defendia a oligarquia cafeeira paulista, pelo contrário, era contra. O movimento tenentista não apoiava o governo de Arthur Bernardes, o presidente, pelo contrário, eram contra. Inclusive, quando o Arthur Bernardes, o presidente, assumiu, foi que os tenentistas se revoltaram. Eles queriam introduzir um governo de esquerda, em nenhum momento se falou isso. Viu, Fábio? Aí você tem que prestar atenção na aula. Não era objetivo dos tenentes apoiar um governo de esquerda, até porque os tenentes eram do Exército, né? O Exército não é muito chegado às ideias de esquerda, não. Então, a questão correta é letra D. Quem assistiu a videoaula vai lembrar que um dos objetivos, uma das ideias defendidas pelos tenentes, pelo movimento tenentista, era estabelecer o voto secreto, tá? Eles achavam que o voto secreto era a forma que o povo teria de votar em quem ele realmente queria, tá? Porque como o voto era aberto, era falado, então todo mundo sabia que as pessoas votavam. E aí era onde o coronel exercia a pressão sobre os eleitores. Então, se o voto fosse secreto, a pessoa podia dizer uma coisa para o coronel e votar outra coisa. Ou seja, a pessoa podia votar em quem ela queria. Então, é por isso que eles queriam estabelecer o voto secreto e eram contra as oligarquias, tá? Contra a república oligárquica. Então, este aqui, a letra D, era um objetivo do movimento tenentista, tá? Alguma dúvida? Não, nenhuma, professor. Acabei errando por vacilo. Isso. No vídeo está muito claro, né? Quais eram as ideias defendidas pelos tenentistas. Bom, como a colega falou ali, os vídeos são longos, então, quando for para estudar para a prova, vá assistindo aos pouquinhos, né? Metade da metade, depois a outra metade, cada um deles, para não se cansar, tá bom, gente? Vamos lá para a segunda questão. Em dezembro de 1904, ocorreu uma rebelião na cidade do Rio de Janeiro, contra as medidas sanitaristas do médico Oswaldo Cruz. Essa rebelião ficou conhecida como, isso aqui é muito fácil, Revolta dos Cortiços, Revolta da Vacina, Rebelião do Morro do Castelo, Rebelião do Morro do Salgueiro e Revolta dos Alfaiates. E aí, que revolta foi essa contra... Letra B. Letra B, Revolta né? das vacinas. Exatamente, foi a Revolta da Vacina. Era um movimento, como eu disse bem, eu frisei bem no vídeo, a obrigatoriedade da vacina foi só o que deu início à revolta, mas o povo já andava, né, retado, falando nessa língua, o povo já andava retado com o governo, porque a truculência, a violência, né, dos médicos sanitaristas, né, que usava da polícia para expulsar o povo de casa, tá, para poder detetizar as casas, né, desinsetizar as casas também, ou seja, promover a limpeza geral da cidade. Só que eles não pediam com a educação, eles chegavam lá quebrando tudo, descendo um cacete nas pessoas para poder fazer o serviço deles. E aí o povo não gostava. Quando veio a vacinação forçada, aí o povo se rebelou e aí ficou conhecido como revolta da vacina. Mas a vacina foi apenas um dos motivos da revolta. Eu frisei isso no vídeo e estou repetindo agora, tá bom? Então foi uma questãozinha fácil aí, só para relaxar. Né? Professor, a Oi. primeira questão foi a letra D mesmo? Letra D. A instituição do voto secreto e eram contra as Tá oligarquias. Eles eram oposição à política oligárquica. Tá bom? Pronto, valeu, obrigada. Beleza. Aí, quando terminar a aula aqui, eu coloco o exercício lá no grupo e vocês marcam direitinho, tá? Vamos adiante. O FTM, Minas Gerais, 2004. Gente, eu não sei se eu lembro que eu falei para vocês, ó, quando vê a questão assim, com as afirmativas e depois embaixo para marcar as opções, use o critério de eliminação, tá? É o melhor que tem. Sobre as revoltas no início da República no Brasil, são apresentadas as seguintes afirmações. As afirmações seguintes. Afirmativa 1. Entre 1895 e 1897, na fronteira de Santa Catarina, o beato José Maria
liderou camponeses contra o governo na reconhecida revolta de Canudos. Isso aí é verdadeiro ou é falso? Falso. É falso. É falso, Luana? Você quer dizer o porquê, Luana? Pode me falar aí? Porque não era esse nome, não. José Maria. Era outra, Bom, era. vamos lá. Essa afirmativa tem vários erros. O primeiro erro, ó, entre 1895 e 1897, aconteceu uma revolta chamada Revolta de Canudos. Aqui está certo. Mas o que está errado é isso aqui, ó. Em Santa Catarina, com o Beato José Maria, não. Em Santa Catarina e com o Beato José Maria foi a revolta do contestado. Então, eles misturaram aí as duas informações. Entre 1895 e 1897 aconteceu a revolta de Canudos, tá? A de Santa Catarina, que teve como líder o José Maria, foi a do contestado. Então, se a afirmativa 1 é falsa, eu posso eliminar a letra A, não posso? Posso. Posso eliminar a B e posso eliminar a C. Olha para isso. Só com a primeira afirmativa eu já quase acertei a questão. Falta duas opções, a D e a E. Então, a afirmativa 1 é falso, então por isso a letra A, B e C estão erradas. Afirmativa 2. Em 1904, a população do Rio de Janeiro se revoltou contra a regulamentação que tornava obrigatória a vacina contra a varíola. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Em 1904, foi a revolta da vacina. O povo se revoltou contra a obrigatoriedade, contra a forma que o governo aplicava a vacina nas pessoas. Tá? Opa, desculpa. Então, Vai ser letra se a afirmativa 2 é correta, eu posso eliminar a letra E. Já resolvi a questão. Sobrou o quê? letra D. Mas vamos ler aqui o restante, só para a gente aprender mais um pouco, tá? Então, a letra D, gente, de antemão, você já sabe que é correta. Tá vendo como esse critério de eliminação é o melhor que tem? Então, quando cai uma questão assim na prova do professor ou nos vestibulares, use esse critério, tá bom? E aí você aumenta a chance de acerto. Afirmativa 3. Em 1917, em São Paulo, uma greve geral de operários, liderados por anarquistas e socialistas, reivindicava a jornada de 8 horas de trabalho. Bom, pela opção aqui, a afirmativa 3 é correta. De fato, houve uma greve em São Paulo, em 1917, vocês viram, uma greve de operários, né? Muitos deles tinham ideias anarquistas e comunistas, ou socialistas, como eles chamam, né? Tá? E eles queriam a diminuição da carga horária de trabalho. Eu falei no vídeo que eles trabalhavam até 13 horas por dia. E eles queriam diminuir para 8 horas por dia, como é hoje. Tá? Então, a afirmativa 3 está correta. Em 1908, no sertão da Bahia, os sertanejos são massacrados pelas tropas do governo por ameaçarem a ordem pública, na conhecida revolta do contestado. Ó, daqui até aqui, tá certo. Só que aqui, aliás, está tudo errado, na verdade. Porque no sertão da Bahia, qual foi a revolta que aconteceu? A revolta de Canudos. A revolta de Canudos foi em 1908? Não. Ela foi em 1895 a 1897. Tá? E aí fala tudo isso. E fala que é a revolta do contestado. Então tá tudo errado. Michele, desliga o microfone, Michele. Tá muito zoado. Peraí. O pessoal entendeu porque tá falso, gente? Porque tá tudo errado. Em 1908 não aconteceu nenhuma revolta na Bahia, foi em 1895, tá? Os sertanejos foram massacrados? Foram. Mas a revolta se chamava contestado? Não. A revolta na Bahia foi a revolta de Canudos. Então, a opção 4 é falsa. Em 1910, no Rio de Janeiro, os marinheiros se rebelaram, exigindo a supressão, ou seja, a eliminação dos castigos físicos em vigor na Marinha. Tá correto. Os castigos físicos eram as chibatadas, tá? Então, letra D, as afirmativas 2, 3 e 5 são corretas. Alguma dúvida, gente? Não. Não, né? Vamos passar adiante. Essa questão aqui,
é verdadeiro e falso, mas é o mesmo esquema, são afirmativas, e vocês vão dizer se, se é certo ou errado, e depois marcar aqui a ordem correta. Vamos lá. Lê as proposições, tá, de movimentos da República Velha, identifique as verdadeiras e as falsas. A Guerra de Canudos, 1896-1897, foi a expressão dos conflitos de uma sociedade marcada pelo poder do latifúndio, dos grandes proprietários de terra, dos coronéis, sendo caracterizada pela extrema violência da nascente república. Isso é verdadeiro ou é falso? A Guerra de Canudos aconteceu, dentre outros motivos, por causa da violência dos coronéis e do governo? Professor, Oi. eu acho que sim, sim. Sim. Oi. Sobre a revolta, deixa eu ver, sobre os Canudos, não é isso? Isso. Porque vários dos integrantes de Canudos eram pessoas expulsas das fazendas, não era isso? Exatamente. Os coronéis, outros fugidos pelos coronéis e tudo mais. Isso. E você tem que ver uma coisa, tem uma parte, acho que logo no início do vídeo, eu falo os motivos gerais de todas as revoltas, que era o abandono do governo, a violência dos coronéis, a falta de oportunidade, né? Então, isso foi uma característica da maioria das revoltas, tá? Isso mesmo. E no caso da Guerra de Canudos não foi diferente, né? A violência dos coronéis, que expulsavam as pessoas, que perseguiam os sertanejos, né? Fez com que essas pessoas saíssem, fugissem, né? E muitas delas procuraram abrigo em Canudos, tá? Então, se a opção 1 é verdadeiro, eu posso eliminar a letra B, não posso? E a letra B diz que a opção 1 Isso. aqui, ó, é A falsa. letra B e a letra D. A letra D também, tá vendo? Então, você já tem A, C e E. Vamos para a afirmativa 2. A revolta da vacina, em 1904, foi uma reação popular ao autoritarismo do projeto de modernização da capital federal, impondo a destruição dos cortiços e a vacinação obrigatória sob forte repressão policial. É verdadeiro ou é falso? Verdadeira, professor. Verdadeiro. Verdadeiro. Então, se a opção 2 é verdadeira, eu posso eliminar a letra A e posso eliminar a letra E. Já achei a resposta. Qual é? Letra C. Mas vamos ler os outros. Letra C. Exato. Vamos ler os outros só para aprender mais um pouco, tá? A Revolta Chibata, em 1910, foi um movimento da baixa oficialidade do Exército, exigindo o fim dos castigos corporais e reivindicando direitos políticos, como o de concorrer a cargos eletivos. Galera, tá certo até aqui, ó. A revolta era um movimento da baixa oficialidade, ou seja, ó, do pessoal das patentes mais baixas, dos marinheiros, e exigiu o fim dos castigos. Ok. Mas em algum momento foi dito que eles queriam concorrer a cargos eletivos, queriam ser candidatos. Eles queriam ter o direito de ser candidato? Não. Não falava nada disso, né? Por isso que a letra C é falsa. A letra C não, a afirmativa 3. A afirmativa 4. A Guerra do Contestado, de 1914 a 1916, foi marcada pela organização das Ligas Camponesas, um movimento messiânico que defendia o fim da República e a adoção das reformas de base. Bom, o que está errado aí? Primeiro que a Guerra do Contestado foi de 1912 a 1916. Ela durou 4 anos. Aqui só tem 2 anos, tá vendo? E está dizendo que eles defendiam o fim da República. Nada disso, eles só queriam ter terra para sobreviver. Tá? Então, é tranquilo. Então, a afirmativa 4 é falsa. Afirmativa 5. A greve geral de 1917 foi caracterizada pela influência da ideologia anarquista, as ideias anarquistas, a qual propunha a auto-organização dos trabalhadores e em seus sindicatos, a organização dos trabalhadores em seus sindicatos para enfrentar os patrões e o Estado. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Aqui já está entregando, né? Mas, de fato, a greve foi uma greve... A greve de 1917 foi uma greve que teve influência de ideologias, de ideias anarquistas e comunistas ou socialistas, tá? Propunha a organização dos trabalhadores. Lembra que eu falei lá no vídeo? Ó, a galera com essas ideias, com a influência dessas ideias, passaram a se organizar em sindicatos. Falei bem assim, tá? E esses sindicatos era para negociar, não é isso?
É chegar para o patrão e exigir melhores condições de salário, melhores condições de trabalho, né, menos horas de trabalho, melhor alimentação, enfim, tudo isso. Então, correta está a letra B, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta, galera? Não, nenhuma, professor. Tá tranquilão, vamos mudar o As assunto? questões, elas saíram da tela. Pô, eu tirei porque acabou. Ah, já acabou? Já, só são 5 questões mesmo para a gente dar uma fixada, uma memorizada no que foi É, aprendido. só Tá? uma Então, geralmente... observação. Oi? Pode terminar, professor. Não, é isso aí, eu escolho questões que mexem em todos os aspectos do assunto, para que você, para tratar sobre tudo do que foi falado. Entendeu? Isso Então, não mesmo. precisa ser um monte de questão, basta que tenha questões que tenha várias opções, que tratem de várias coisas, e aí você abrange o assunto inteiro. Então, eu vou passar aqui agora para algumas pequenas orientações. Galera, sexta-feira agora, dia 9, vai ser prova novamente, tá? A prova valerá novamente 3 pontos, e os assuntos são República Oligárquica, que foi o vídeo da semana passada, as revoltas no campo e as revoltas urbanas, tá? Foram os 3 vídeos, o da semana passada e os 2 dessa semana, são os conteúdos da nossa prova de sexta-feira. Alguma dúvida sobre isso, não? Não, nenhuma. Não. Quem quiser estudar pelo livro, é o capítulo 3 e 4 do livro, tá bom? E outra coisa, a prova vai ter um horário diferente dessa vez. Da outra vez eu coloquei a prova de 7 da manhã à meia-noite. Dessa vez será de meio-dia de sexta a meio-dia de sábado. Por que isso, professor? Vou explicar. Porque algumas turmas minhas do matutino vai ter aula sábado, porque sábado agora é sábado letivo correspondente ao horário de terça. Tá? Só que como eu estou passando a prova, e para não ter que dar conteúdo novo, eu estendi o horário da prova ao horário da aula de sábado, que é sábado de manhã, minha aula. Ficou claro para vocês, não? Ficou Ficou. claro, sim. Pronto. Então, o pessoal da manhã, que teria aula minha, vai ter mais um tempinho para resolver a prova que não resolveu. Então, de meio-dia de sexta a meio-dia de sábado, né, vai ser o horário da minha prova, valendo os 3 pontos. Tá bom? Alguma pergunta a fazer? Eu vou depois colocar aquele relatório dizendo quais são os conteúdos, o link dos vídeos, tudo no grupo, para que vocês possam relembrar do que tem que estudar. Tá certo? Prova do mesmo esquema, quem já resolveu sua vida no celular, é só entrar no Google Sala de Aula, clicar lá na prova, vai abrir no Google Chrome, que é o navegador, e tanto o Google Sala de Aula quanto o Google Chrome tem que estar conectados no e-mail Inova. Meu Deus do céu, isso é tão simples, tanta gente bateu a cabeça com isso, pelo amor de Deus. Trocar o e-mail, né? Mas vamos para frente, que depois acho que a maioria já aprendeu, não vai ter mais dificuldade de como resolver a situação. Alguma pergunta, alguma questão, alguma dúvida? Não, professor. Não, nenhuma. Nenhuma? Ok, então, Professor. uma boa semana para vocês. Diga, Joia Deilton. Professor, Levantou a mão. Oi? eu queria saber, a presença vai ser marcada aí mesmo? Ou lá